O Brasil será invadido por milhares de aviões. Milhões de pessoas virão para o Brasil. A internet, rádio, televisão serão cortados. Vocês ficarão cegos, surdos e mudos. As empresas de bebida alcoólica serão saqueadas, queimadas e destruídas. Hoje é dia 6 de novembro de 2023, 8h08 da manhã, horário de Brasília. Hoje é dia 528 da grande tribulação da profecia de Daniel, capítulo 12, versículo 1 e Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Meu nome é Miguel, sou servo de Deus Pai, general do exército do Reino dos Céus, e vem aí a Nova Jerusalém, Cidade Santa. Vem comigo que eu vou explicar para vocês. Primeiro é Jesus Cristo, e isso é inegociável. Jesus Cristo é o amor do Pai para nós, por nós e em nós. Amém? Graças a Deus. Antes de falar sobre a invasão que vai haver no Brasil de milhares de aviões, de milhões de pessoas, a destruição de todas as empresas de bebida alcoólica e o corte nas comunicações, a internet, a televisão e rádio, todas as transmissões serão destruídas. Vai todo mundo ficar cego, surdo e mudo. Antes de eu falar sobre isso daí, para que você me conheça um pouco sobre o meu trabalho, tá bom? Porque você está vendo eu na internet aqui, talvez você ache que o meu trabalho é de internet, né? Mais um pregadorzinho de internet. Então, antes de adentrar no texto, vocês já estão vendo aqui, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, tá bom? Antes de entrar no texto. Em 2007, eu revelei o principado de Deus Pai na porta da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Santo Amaro, numa filial. Eu fiz morada nessa igreja. Eu fiz morada nessa igreja e eu fiz morada nesta igreja, neste templo. Tá bom? Então tá aqui, ó. 2007 a 2010, 2010 a 2015. A minha vida é servindo a Deus aonde Ele manda, tá bom? Então, para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, eu vou mostrar só o que está de ordem pública, tá bom? Não os documentos oficiais, mas o que está de ordem pública, porque aí vai ficar mais fácil de vocês entenderem, ok? Então, vamos lá. Como eu já apresentei para vocês que eu morava nas igrejas, certo? Agora vocês vão ver aí, ó, a agenda, uma foto da minha agenda. Vocês vão ver aí que tá aí, ó. É um cronograma, na parte de cima, esse JFM significa janeiro, fevereiro, março. Vocês vão ver na parte de baixo, tá escrito ali, a morte aos olhos do Papa Bento XVI. Ok? Então tá escrito, vocês vão ver que aí é novembro. Vem aqui comigo agora. Aí. Nessa igreja aqui, ó. Nessa igreja. Eu morava nessa igreja e nessa igreja. Tá bom? É uma embaixada do Vaticano no Brasil. Cidade de Campinas. Tá bom? Aqui eu avisei que o Papa Bento XVI iria sair no ano de 2012. Aí vocês olham aqui no fundo. Dom Bruno Gamberini, arcebispo, já morreu, Deus o tenha no bom lugar. Entrou no lugar Dom Ayrton, na época, tá bom? Olha lá, o Cônego Álvaro, Padre Rogério e Padre Jamil. Vocês estão vendo aí na tela. Essas pessoas aí me viram, me conhecem como Miguel, o israelita, o portador da luz e do cajado. É assim que eles me conhecem. Na época que eu fazia morada aqui, eu morava na rua, pessoal, e trabalhava na igreja. Tudo que Deus me revelava, eu mostrava para eles. Então, em 2012, novembro de 2012, eu apresentei
essa agenda aí que vocês estão vendo aí na foto aí, e avisei para eles, expliquei. Tudo que Deus me passa, eu escrevo em código. Porque se eu perder a agenda ou os meus documentos, né, os documentos de profecias, quem achar não vai entender nada. Então eu mostrei para eles e avisei. A morte aos olhos do Papa Bento XVI em 2013, tá? Era 2012, aí eu mostrei. O que eles falaram? O que a grande maioria aqui na internet fala, esse cara é louco. Os padres falaram, os bispos falaram, o povo falou que eu era louco. Isso era 2012. Quando chegou em fevereiro de 2013, que o Papa Bento XVI renunciou, aí eu fui para a igreja, o pessoal falou assim, aconteceu o que o Miguel profetizou nessa igreja, Igreja Católica Apostólica Romana, Templo Votivo SS Trindade, Embaixada do Vaticano no Brasil. Eu morava aqui. Então, quando aconteceu, sabe o que eles falaram? Ô Miguel, por que você não faz seminário, vira padre? Ironia, né? Então, beleza. Vocês viram que eu morava na igreja. Em 2012 eu anunciei que em 2013 o Bento XVI ia sair. Quando aconteceu, todo mundo se calou. Todo mundo se calou. O padre Rogério aqui, que vocês estão vendo aqui em cima da minha cabeça, eu guardava o cajado e a minha mochila dentro da igreja, porque ele permitiu que eu guardasse o meu cajado e a mochila dentro da igreja. Tá bom? Então agora vocês vão ver aí documentos de ordens públicas, tá bom? Então vamos lá. Dia 26 de julho de 2022, são documentos públicos. Eu comecei a avisar antes, mas o que tem público aí para vocês. Dia 26 de julho de 2022 eu anunciei. Em 2023 o Vaticano vai entrar em luto. Ok? Vocês viram aí. Aí mais um documento de ordem pública. Dia 29 de dezembro de 2022. Foi a última mensagem de ordem pública que eu deixei. O Vaticano vai entrar em luto em 2023. Em 2023, o Vaticano vai entrar em luto. Dia 31 de dezembro, Bento XVI faleceu. E aí cumpre a profecia à risca. Em 2023, o Vaticano entra em luto. E aí, mais uma vez, eles entram em contato comigo, pessoas que eu não posso falar para vocês. Miguel, o que vai acontecer no futuro? Porque Deus está te mostrando tudo. Bom, o que vai acontecer no futuro é a limpeza da igreja de Jesus Cristo e o selamento dos 144 mil israelitas da profecia de Apocalipse, capítulo 7 e 14. É isso que vai acontecer. Amém? Graças a Deus. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a invasão do Brasil de milhares de aviões, milhões de pessoas, o corte na internet, televisão, rádio e a destruição de todas as empresas de bebida alcoólica. Então olha aqui, América do Sul, certo? Eu estou avisando hoje, isso é um documento oficial de ordem pública. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro, 8h17 da manhã, horário de Brasília, Brasil, dia 528 da grande tribulação da profecia de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que está escrito: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, de qual se nunca ouviu falar desde a criação de nações. Mas livrar-se-á o teu povo e todo aquele que se achar escrito no livro. Eu sou Miguel, dessa profecia. Esse vídeo é um documento oficial de ordem pública. Ok? O Brasil será invadido por milhares de aviões e milhões de pessoas virão para o Brasil. Governantes do Brasil,
cidade de Campinas, o aeroporto de Viracopos. Milhares de aviões sobrevoarão a cidade de Campinas para desembarcar as pessoas de todas as nações que virão para o Brasil. O Brasil começará a ser militarizado em 2024, 2025. Existe uma ordem de militarização espiritual e física, tá bom? Então lembre-se, isso é profecia. Primeiro, certo? Um mover espiritual de militarização. Depois, o literal, tá bom? Então, olha, por que, Miguel, vai ser militarizado o Brasil? Segurança nacional. Olhem para a Assembleia de Deus, Ministério Santo Amaro. O Senhor Deus Pai Todo-Poderoso manifestará sua glória nessa igreja. Aos sacerdotes da Igreja de Jesus Cristo, especificamente da Igreja de Roma, vocês estão sendo avisados, assim como foram avisados da saída de Bento XVI, da entrada do Vaticano em luto, que eu não quero falar a morte de Bento XVI, tá bom? Por isso que eu escrevi, o Vaticano entrará em luto em 2023, tá bom? Porque falar da morte da pessoa, mesmo eu sabendo, eu não gosto de falar, tá bom? Então, olha, o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso manifestará sua glória nessa igreja. E eu vou revelar os anjos de Deus da profecia de Mateus 13:41 nas Assembleias de Deus no Brasil. Vocês foram avisados. Que Deus tenha misericórdia da alma de vocês, que Deus abençoe vocês, porque tudo isso que eu estou falando para vocês está muito próximo. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo, que é o amor de Deus para nós, por nós, em nós. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Shalom Aleichem.